Pecado e castigo é o assunto da entrevista de hoje. Nos acompanhe nesta reflexão. Olá, é um prazer estarmos juntos mais uma vez. Nos acompanhe nessa entrevista que faremos com Dineu de Paula, magistrado da Justiça Federal. Prazer tê-lo aqui, Dineu. Alegria minha. Vamos falar sobre pecado e castigo. O que a gente pode entender sobre esses dois temas, pecado e castigo, Dineu? São termos pesados, né, Daniel? Bastante. Não é do nosso cotidiano, de fato, no âmbito da doutrina espírita, né? Pois é. Na verdade, esses temas, pecado e castigo, eles são bastante recorrentes no pensamento religioso em geral e bastante antigos. Na tradição bíblica, por exemplo, se fala em pecado no mundo angélico, antes da criação do mundo natural, do mundo material. Houve a rebelião de alguns anjos e, em razão dessa falta contra Deus, eles foram precipitados no inferno. Daí, em relação aos homens, já tem a história de Adão e Eva, que comeram do fruto da árvore proibida e, por conta disso, tiveram de sair do paraíso. E, em vários outros contextos, surge essa noção de pecado e castigo. No Antigo Testamento, ainda, Miriam fala mal de Moisés, juntamente com seu esposo, e, em consequência, ela fica leprosa por 7 dias. Então, a ideia parece ser a de que Deus se ofende com determinada conduta, que o pecado seria uma ofensa contra Deus e daí ele revida com dores e com castigo. E se for ver, no âmbito da doutrina espírita, algumas questões, notadamente no Livro dos Espíritos, em que fala em punição, em recompensa. Só que é preciso fazer uma análise sistemática para entender, no contexto espírita, o que seria esse conceito de pecado e de castigo. Até porque a interpretação de uma religião, o caráter que uma determinada religião tem, ela decorre naturalmente da ideia que se faz de Deus. Que existem algumas religiões que têm a ideia de um Deus cruel, um Deus malvado. E elas acham que agradam a Deus, daí fazendo atos de crueldade. Algumas religiões, elas têm uma concepção bastante humana de Deus, elas acham que Deus tem paixões humanas, que ele fica bravo, que ele tem inveja, que ele se irrita, e daí que surgem algumas consequências. Então é importante ter a noção de qual é a concepção que se tem de Deus para conseguir formular o raciocínio de o que seria pecado e castigo no conceito de uma religião. Dineu, você falou de Deus e nós trazemos exatamente para esse conceito muito humanizado acerca da divindade. No âmbito espírita, qual é a concepção que a gente faz dessa divindade, já que é muito forte isso que você trouxe, o sentido de que, de alguma forma, nós estamos acostumados a barganhar com esse Deus, né, que premia alguns e castiga outros. O que a doutrina espírita tem para oferecer nesse conceito acerca da divindade, que é, digamos, um pouquinho diferenciado, né? Sim, e até a ideia desse pecado e castigo, você aprende a temer a Deus, né? Porque a ideia é alguém que está disposto a fazer você sofrer a mínima falta. Mas sempre é interessante construir o pensamento, quando se trata pensamento religioso, pensamento ético, de conduta, em cima das palavras de Jesus. E Jesus, ele justamente inovou o pensamento religioso da época, porque vigorava a ideia de que Deus era uma criatura severa, que punia, sempre disposta a distribuir consequências negativas. E Jesus apresentou Deus como um pai bondoso, amoroso, melhor do que qualquer pai terrestre. E o Espiritismo, sem prejuízo desse caráter de paternidade amorosa de Deus, ele apresenta Deus num contexto de mais racionalidade agora, como uma inteligência cósmica suprema, causa primária de todas as coisas, infinita em suas perfeições e que rege o mundo com base em leis igualmente perfeitas. Então, você não tem
a divindade adornada de características humanas. É uma inteligência cósmica suprema que regula o mundo não com base em caprichos, mas com base em leis. E existe um outro ponto que também é importante para construir o raciocínio, que é a questão 617 do Livro dos Espíritos, quando ali se fala que a respeito das leis divinas ou leis naturais, e se diz que as leis naturais, elas englobam tanto as leis físicas como as leis morais. Leis físicas é o que regula o movimento da matéria bruta, por exemplo, a lei da gravitação universal, magnetismo, atração entre corpos, não há muito problema, sempre se considerou isso como pertencendo às leis naturais. Só que a sofisticação do pensamento espírita é quando a espiritualidade superior diz que as leis morais, ou seja, que tratam das consequências da conduta humana, elas também são leis naturais. Porque normalmente quando se fala em regras morais, o raciocínio sempre é remetido às determinadas leis ou regras culturais. E isso é um aspecto importante para entender o que seria pecado e castigo dentro da concepção espírita. Você falou, Dineu, que o advento de Jesus, de alguma forma, demarcou também um novo pensamento acerca da divindade. Acha você que a humanidade já está pronta para esse olhar diferenciado, de acordo com a proposta de Jesus, acerca da divindade? Mas antes nós vamos fazer um intervalo. Essa pergunta eu deixo para você responder logo após. Fique conosco, já retornamos. Aguarde alguns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, trazendo uma questão a ser discutida: pecado e castigo. Vamos assistir. Estamos de volta, estamos conversando com Dineu de Paula. O tema hoje é pecado e castigo. Dineu, fizemos uma indagação antes do nosso intervalo. Perguntamos se, a partir do advento de Jesus, a humanidade teria uma capacidade de melhor se relacionar e compreender a divindade. O que é que você acha disso? Eu tenho certeza que Deus não erra, né? Então as coisas acontecem no momento certo, né? Jesus seguramente veio no melhor momento para direcionar a história da humanidade, para que se instaurassem alguns conceitos e critérios de compaixão, de solidariedade, né? Não aquela coisa dura da lei antiga, né? Mas com ênfase na bondade de Deus, no amor divino, no amor ao próximo. E o Espiritismo também surgiu no momento correto em que ele traz esse conceito de divindade como uma inteligência cósmica que rege o mundo com base em leis. É algo que às vezes é meio difícil de entender, até porque se trata do relativo tentando entender o absoluto. É verdade. A humanidade ela tem uma dificuldade, mas gradualmente a gente pode amadurecer o pensamento para entender isso, né? Você falou de leis naturais, leis morais. Qual a importância das leis morais serem leis naturais? Naturais, tá. Eu falei que há um grande erro em assimilar as leis morais enquanto leis divinas às denominadas leis culturais. Porque as leis culturais, como o próprio nome diz, elas são frutos da cultura de uma época. Elas são feitas por homens imperfeitos, e elas têm sempre um toque de artificialidade, entende? Naquela determinada cultura se entende que dado comportamento deve ter certa consequência. Tá? Então, essas leis elas são imperfeitas e até por conta do egoísmo humano, há uma tendência de que as pessoas tendam a desrespeitar essas leis. Por isso que se diz que as leis culturais, elas se situam no âmbito do dever ser. É algo que deve ser, é ideal, nem sempre é. Então, dá um exemplo. O nosso Código Penal contém lá, salvo engano, o artigo 121, que diz algo assim que você interpreta como proibido matar, tá? Se você matar alguém, você vai ter as consequências lá, tantos anos de prisão, ok? Só que essa consequência da prisão, ela deve ser, você deve ter as consequências do que você fez, mas você vai ter
Depende. Você vai precisar que se descubra, que a polícia consiga pegar você, que você seja condenado. Então, tem todo um contexto que você depende do agir humano, de uma terceira pessoa descobrir, de outras pessoas agirem para que isso ocorra. Já em relação às leis naturais, isso não se dá. Por exemplo, se eu colocar a mão na água fervendo, vai ter consequências naturais e automáticas. Digamos, ninguém está vendo que eu botei a mão na água fervendo, então minha mão não vai queimar. Isso não existe, tá? Em relação às leis naturais, as consequências são naturais e automáticas e não dependem de que alguém veja ou de que alguém atue para que as consequências existam. Se eu subo no alto de uma casa e pulo, o fato de alguém não estar vendo vai fazer com que eu fique voando ou que eu deixe de cair no solo, tá? Então, à medida que você coloca as leis morais nesse mesmo contexto, veja, são consequências naturais e automáticas. Então, se eu me permito matar alguém, se eu violo a lei divina, não tem como escapar. Eu vou ter as consequências naturais. E nesse diapasão, ninguém fere sem se ferir. Não existe a possibilidade de eu lograr o outro, de eu causar prejuízo para o meu semelhante, de eu ter uma conduta e tentar fugir. Não há fuga possível. Isso não existe. Então, porque a justiça humana deve ser, muitas vezes não é. Não acontece. A justiça divina simplesmente é. Não tem escapatória. Estamos falando de pecado e castigo, né? O que você está nos dizendo é de que, independentemente da ação do homem, de um terceiro ou de outros elementos, a justiça divina vai se fazer. Então, há uma lógica, né, que nos encaminha para uma outra ótica, sob o ponto de vista da compreensão dessas duas figuras, de pecado e castigo. É isso mesmo? Justamente. Então, veja, Deus é a inteligência cósmica suprema que rege o mundo com base em leis perfeitas. Essas leis têm justiça e têm também misericórdia. Então, quando se diz, às vezes se diz que Deus julga, que Deus recompensa, que Deus pune, que Deus abençoa. Castiga. Isso não quer dizer que ele ficou ofendido, porque ele não tem as paixões humanas, ele não se ofende com os erros dos seus filhos. Afinal, ele optou por nos fazer perfectíveis, mas não perfeitos. Então, é natural que algum equívoco haja na caminhada. Quando se diz que Deus está punindo, está recompensando, isso simplesmente quer dizer que as suas leis perfeitas estão agindo e dando o resultado natural de determinada conduta. Se eu sou uma pessoa decente, é natural que eu vá construindo coisas boas no meu destino. Se eu logro semelhante, eu também vou projetando vivências dolorosas. E para falar a respeito, tem, se não me engano, a questão número 1009 do Livro dos Espíritos, em que Paulo de Tarso, enquanto espírito, pela psicografia, ele aborda essa questão de pecado e castigo. E daí ele pergunta lá, ele diz, o que é um homem culpado? O que é um espírito culpado? Ele diz que culpado é a criatura que, por um falso movimento de alma, ela se afastou do projeto de felicidade, do belo e do bem que Deus arquitetou para os homens e deixou de seguir os ensinamentos de Jesus. Então, o pecado que faz com que alguém fique culpado é a violação da lei divina, é um falso movimento da alma, é um equívoco que faz com que eu viole os meus deveres de solidariedade e de decência. E ali diz também o que é o castigo. O castigo seria a soma, a consequência natural desse movimento da alma que repercute na ordem cósmica e que atrai a soma de dores necessárias a que eu canse daquele vício e que eu me decida pela minha regeneração, que eu decida realmente retificar o meu caminho. Então, pecado é simplesmente a violação da lei divina, tá? E o castigo, ele não tem a finalidade de me fazer sofrer, ele tem a finalidade de dizer, a conduta é errada, pare, retifique seu caminho. É um chamado à regeneração. E é nesse contexto que surgem as ideias de pecado e castigo. Temos 1 minuto e meio, Edineu. Eu gostaria que você comentasse,
Porque, às vezes, essa concepção da divindade está muito atrelada à unicidade existencial, ou seja, se a criatura ela não é submetida às leis dos homens, né, por um crime praticado, por exemplo, dá-se a impressão que ela está aqui se saiu bem. E se saiu bem e, portanto, a impunidade ela encobre o crime praticado. Será que essa ideia proposta pela doutrina espírita, que abarca a ideia das existências sucessivas e a imortalidade da alma, não dá exatamente uma dimensão mais aprimorada da concepção da divindade? Com certeza, né? Veja, Deus nunca perde o nosso endereço, entende? A lei divina não se equivoca, Deus é perfeito e, especialmente, a lei divina, ela está inscrita na consciência. Então, a criatura vai chegar um momento em que ela vai ter de olhar para si e vai reconhecer o que fez e vai sentir a necessidade de reparar. Então, eu acho que me dou muito bem, porque nesta encarnação eu consigo driblar a justiça humana, eu consigo fugir das consequências, ninguém sabe, ou eu consigo fazer com que a coisa prescreva e acho que me dei bem. Só que isso não existe, porque ninguém escapa das suas construções. O homem é herdeiro de si mesmo. Então, nós vamos ressurgir no mundo nas mesmas condições intelectuais e morais em que o deixarmos hoje. Então, esse é o ponto, herdeiros de si mesmos. Muito bem. Dineu, obrigado pela tua presença aqui. Fique conosco, o programa Vida em Foco continua. Um abraço.